Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Louvado e engrandecido seja o santo e precioso nome de Jesus, por todas as bênçãos alcançadas, pela misericórdia, pela graça e pelo seu amor sem fim. Porque o Senhor Deus tem sido bondoso para conosco e a graça do Senhor Jesus Cristo, ela tem nos alcançado. E pelas suas misericórdias, estamos aqui podendo glorificar o nome santo e precioso de Jesus. Amém, queridos? Vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor essa quinta-feira, 3 de fevereiro, segundo mês do ano, terceiro dia desse mês. Nós já estamos consagrando aqui ao Senhor, glorificando ao Senhor, bendizendo o nome santo do Senhor, porque Deus é bom. Amém? Em nome de Jesus. Puros como criança. Senhor Deus quer ministrar no nosso coração a pureza da criança. Lucas 18, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas, o capítulo 18 e o versículo de número 17. Lucas 18, 17. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entra nele. Se a forma que eu estou recebendo o reino de Deus não é uma forma de pureza, de simplicidade, de entrega, de submissão, eu também não entro nesse reino, não. Para mim entrar nesse reino, eu tenho que saber como que eu estou recebendo. É igual você pega lá e vai fazer uma entrevista de emprego, preenche lá o currículo, para você fazer parte daquela empresa. Como é que você está recebendo? Está recebendo as regras daquela empresa, tal, de bom grado? Você está disposto a cooperar ou você só quer o emprego? Se você só quer o emprego, já você vai começar a sair do prumo, pisar, né, fora e vai começar a causar divergência ali e você vai perder aquela vaga. O reino de Deus não é diferente, do mesmo jeito. Da mesma forma é o reino de Deus. E o apóstolo Lucas aqui, ele traz uma, explicação usando as palavras de Jesus. Aqui é Jesus falando e ele começa a falar o que me chama muita atenção, que fala sobre a infantilidade da criança. Ser infantil, ser puro, né? Não tá falando de você ser aquele crente crianção que não leva as coisas a sério. Muito pelo contrário, tá falando da pureza da criança, né? A simplicidade da criança. A criança, ela é pura, a criança bem pequena, ela está disposta a obedecer. Não tô falando dos maiorzinhos não, porque tem menino aí que chega aos seus 5, 6 anos, já é difícil de lidar com essa criança. Tô falando da criança pequena, aquela criança inocente mesmo, aquela criança que confia verdadeiramente, que está disposto a obedecer à voz do seu pai, à voz da sua mãe. E por que essa criança obedece? Ela obedece porque ela acredita. Ela acredita naquele pai, ela acredita porque ela depende daquele pai. Ela tem um apego muito grande. A gente vê aí na área da psicologia, né, como os filhos são apegados aos pais ao ponto de confundir e ciumar. Há uma dependência muito grande dessa criança com o pai, com a mãe, né? É meu pai, é minha mãe, é o meu. Eles confiam nesse pai, eles confiam nessa mãe, eles querem esse pai perto, eles querem essa mãe perto, porque há uma dependência, né? Por isso que eles acreditam tanto. Eles acreditam porque ele depende muito desse pai e depende muito dessa mãe. E por que eles dependem tanto? Eles dependem deles porque sabe que são crianças, sabe que são pequenas. Eu tenho meu filho aqui de 5 anos, vai fazer 6 anos agora na segunda-feira, e volta e meia eu falo alguma coisa para ele e fala: mãe, não posso, eu sou criança. Às vezes eu saio com ele para ir na rua, em determinados lugares próximos aqui de casa, e volta e meia assim, eu chego em determinado lugar e falo assim: Levi, a mãe tá perdida, e agora? Como é que a gente vai voltar para casa? Testando assim o psicológico dele, né?
a percepção dele quanto à localização da casa, se ele sabe o bairro que ele está, se ele sabe a rua que ele está, se caso acontecesse alguma coisa ali com ele, o que ele faria. E eu falei, agora, Levi, você vai ter que me levar para casa. Começo a brincar com ele. Aí ele fala, mãe, eu sou só uma criança, eu não sei o que eu vou fazer agora. Aí eu falo para ele, você tem que me ajudar, Levi. Ele fala, não, mãe, você é a mãe. É você que tem que me levar de volta para casa. É você que tem que cuidar de mim. Então, há um reconhecimento da criança que ela é dependente, que ela é apenas uma criança. Então, por que essa criança ela acredita tanto no seu pai? Ela acredita nesse pai porque nele ela encontrará todas as suas respostas. No caso do meu filho, o Levi, ele fala, não, mãe, você sabe onde é a nossa casa. Você sabe como voltar para casa. Então, ele sabe que eu vou dar uma resposta para ele, porque ele tem na mentalidade dele que eu sou uma adulta e ele é uma criança. Então, você vê que a criança ela é inocente, a criança ela é pura, a criança ela confia, a criança ela entrega. Por isso, a criança pergunta sempre tudo, né? Ô pai, por que isso? Tem as fases dos porquê, né? Minha mãe, por que isso? Mãe, por que aquilo? Mãe, por que aquilo outro? Né? Ela quer saber tudo, ela quer entender tudo. A criança, ela é assim. Ela tá em uma fase de aprendizado. A criança, ela está em uma fase de aprendizagem. A criança, ela está em uma fase de evolução. A criança, ela está em uma fase de evolução, ela está em uma fase de crescimento, né? E isso fala muito da inocência da criança, né? A criança inocente, ela acredita em tudo o que dizem a ela. Por isso que a gente tem todo o cuidado em orientar a criança, né? Quanto a falar com estranho, quanto a falar com pessoas mais velhas. Por quê? Porque a criança, ela acredita em tudo, né? Jamais imagina que o pai ou que a mãe dela vai machucar ela de alguma forma, né? A gente orienta a criança o tempo todo por causa da ingenuidade da criança. A criança é ingênua, né? Não confia em qualquer um. Se ela não confiasse tanto nas pessoas, né? Ela daria a mãozinha dela e ela iria seguir qualquer pessoa. Então fala da ingenuidade da criança, como a criança é ingênua, como a criança é pura, como a criança não tem malícia nenhuma, né? Quando os pais falam, ela não duvida. Isso é muito da criança. Criança não é aquele menino que já está grande, mas a criança, no pai fala, ela não duvida. Ela está sempre aberta a aprender e colocar em prática imediatamente o que o pai e a mãe estão ensinando. A mente da criança, que está em fase de crescimento, de evolução, é uma mente de esponja, de aprendizado, ali o tempo todo, né? Portanto, o que o Senhor diz para nós nesse dia de hoje? Para observar tudo o que Deus está nos ensinando, é necessário que nós nos tornemos como criança dentro dessa vertente que eu estou falando aqui para você, né? Da pureza da criança ingênua, da criança que confia, da criança que acredita no pai, na mãe. Se o Senhor Deus diz para nós nesse dia de hoje, né? Se nós não recebermos o reino de Deus como a mente de uma criança, de forma alguma entra no reino de Deus, de forma nenhuma. Por quê? Né? E assim que devemos receber o reino de Deus, sem dúvida e sem desconfiança. Eu tenho que me entregar verdadeiramente ao Senhor. O Senhor Jesus é claro, muito claro. Eu queria que você deixasse isso aí frisando na sua mente. Quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entra no reino de Deus. Lucas 18:17. Se eu não tiver a mentalidade de uma criança, a ingenuidade de uma criança, o ato de entregar o coração como de uma criança, o que é isso? É dar o benefício da dúvida. Acreditou, não acreditou, gosta, não gosta. É você se tornar puro verdadeiramente. Nem adianta achar que você vai entrar no reino de Deus, porque não vai. O reino está sendo oferecido e como eu recebo determina se eu entro ou não. É como eu recebo o reino de Deus na minha vida. Muito claro o Senhor é, né? E isso, queridos, não é uma opção.
não é uma opção, não é algo assim que eu devo escolher se eu devo receber o reino de Deus como uma criança, ou eu escolho não receber. Não, não é uma escolha. Aqui não tem um sim ou não. Aqui é uma ordenança de Deus. Lucas 18:17. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entra nele. Não entra, de jeito nenhum. Se você está trabalhando no reino, fazendo as coisas do reino, não tem a pureza, a ingenuidade, sabe? De ser como criança, você não entra. Meu filho pequeno brigou hoje na rua, na porta de casa com os amiguinhos. Entrou para dentro de casa chorando. 5 minutos depois, ele estava: mãe, posso brincar? Mãe, meu amigo. Mãe, eu posso ir? Mãe, deixa eu ir, mãe. Mãe, deixa eu chegar lá. Pureza de alma, pureza de coração. Isso é o reino de Deus. É assim o reino de Deus. Você conhece o reino de Deus? As regras, né, os mandamentos do reino de Deus? Verdadeiramente você conhece? Então vamos começar a receber essas regras, esses mandamentos como uma criança. Como uma criança. Amém? Então a primeira coisa que você tem que fazer nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, é abandonar toda a desconfiança e dúvida. Não seja aquela pessoa. Tô falando isso aqui, ó, já tem umas 2 ou 3 semanas. Eu não, Deus. Não fique armado, não vá armado, não vá já pronto para se defender. Não seja você o seu próprio advogado. Você não precisa disso, você tem o Senhor, Deus é na sua vida, Deus está contigo. Seja como uma criança, a criança é pura. Receba a pureza de Deus nesse dia de hoje. Não tenha dúvida no seu coração. Tire toda a desconfiança do seu coração. Não é uma opção de Deus para que você receba como uma criança o reino de Deus. De forma nenhuma. É a única maneira de você entrar no reino de Deus é você receber o reino com a mentalidade de uma criança no ato de purificação. Abandone quinta-feira, 3 de janeiro ou 3 de fevereiro. Abandone a malícia, aquela malícia, sabe, que sempre tá, né, com a malícia no coração. Abandone a malícia da desconfiança, a malícia da religiosidade. Tem pessoas que é religioso e se torna malicioso, a malícia das fofocas. Abandone esse negócio, esse capeta, mande pro inferno. E receba, meu filho e minha filha, o reino de Deus como uma criança. Receba como uma criança. De que forma é, pastora? Tendo a certeza de que tu tem alguém que é maior do que você, mais sábio do que você, mais vivido do que você, ó, e que como é vivido, e que tem todo o manejo de te ajudar, de resolver as coisas na sua vida. Não se posicione no lugar de Deus para você não morrer, viu? Em nome de Jesus. Então, receba o reino de Deus como uma criança, com pureza de criança, com inocência de criança, com simplicidade de uma criança. É necessário se humilhar diante de Deus em busca desse novo coração. E se não fosse possível receber esse novo coração, o próprio Deus não pediria: filho meu, dá-me o teu coração. Deixa eu cuidar do seu coração. Você tem um Deus, você tem um Pai, você tem um dono. E nesse dia de hoje, né, seja puro como criança, né? Seja puro como criança. Abandone toda a carga, né, que você está carregando aí nesse dia de hoje, ou que imputaram sobre você, derramaram sobre você. Faça o mesmo que o meu filho falou para mim, fala sempre: mãe, eu não posso fazer isso, eu sou só uma criança. Você é a minha mãe. Você me trouxe para cá, você vai me levar de volta para casa. Eu não sei voltar para casa sozinho. E ele gruda na minha mão ali e ele fica na expectativa de que eu vou dizer: estamos na rua tal, vamos virar a esquina tal, chegar em tal lugar. Ele espera que eu tome uma direção, porque às vezes eu fico em pé e aí quando ele se sente tão coagido, né? Ele tão pressionado, ele vem correndo assim, ele abraça, enfia a cabecinha dele assim na minha barriga e fala: mãe, por favor, mãe, não faz isso.
Não, você não está perdida, você é a mãe. Ou seja, você sabe tudo em relação a mim, que sou seu filho. Criança é assim. Criança sempre recorre ao pai, criança sempre tem a certeza que o pai vai estar do lado dele, criança sempre sabe que o pai vai dar o melhor para ele, criança tem aquela expectativa que o pai é dono do ouro e da prata, que dá os melhores brinquedos. Eu lembro que os meus filhos mais velhos, eles assistiam muito, né, aos programas da emissora TV SBT na época, e aí passava lá aquele negócio lá, dos desenhos animados, e aí tudo que passava de brinquedo, falava, mãe, você me dá? Ô mãe, você me dá? O horário do almoço em casa era aquela coisa deles pedindo o tempo todo, o tempo todo. Então na cabeça deles eu tinha todo aquele dinheiro de comprar todos os brinquedos, tudo que eles queriam o tempo todo. Criança é assim, criança ela pede, criança se aproxima. Seja puro como uma criança nesse dia de hoje. Essa é uma quinta-feira que o Senhor te chama. A pureza, a simplicidade, a entrega, verdadeiramente. Quem não recebe o reino de Deus como uma criança, não entra nele, não entra nele. Eu não vou mentir aqui para você, o Espírito Santo não vai mentir para você, trazendo um evangelho que não é boas notícias. O evangelho de boas notícias é esse. Você quer entrar no reino de Deus? Torne-se como criança. Criança não guarda mágoa, criança não guarda rancor, criança não guarda ressentimento, criança não é vingativo, criança não tem prazer em ver a desgraça da outra criança, criança não tem prazer nessas coisas, a criança não é fofoqueira, a criança é pura, a criança esquece. No mesmo momento assim, a criança tá ali, ó, dividindo o mesmo doce, o mesmo pirulito, brincando as mesmas brincadeiras, porque criança confia novamente, criança tem aliança uma com a outra. E é assim que o Senhor está falando conosco nesse dia de hoje. Seja puro, seja transparente, seja verdadeiro. Tire a malícia, a religiosidade, as armas, né? Armados para se defender. Não advogue as suas próprias causas. Você não precisa disso. Você tem um pai, você tem um Deus, você tem um dono. E o Senhor dos Exércitos. Ele é tudo isso na minha e na sua vida nesse dia de hoje. Seja puro e transparente. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Nessa quinta-feira, nesse dia de hoje, consagrar ao Senhor a sua vida, a sua casa e a sua família, e que você receba as bênçãos do Senhor e os benefícios do reino de Deus. Mateus 6:33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas do reino de Deus. E todas as outras coisas que você precisar vai ser acrescentado. O reino de Deus não é a obra de Deus. O reino de Deus é a obediência para entrar no reino. A obra qualquer um faz aí, mas não quer dizer que ele está no reino, nem que ele representa o reino. Quem representa o reino é puro como uma criança. E você precisa receber essa pureza, essa transparência e ser simples como uma criança. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais um dia de palavra. Em nome de Jesus. Amém, Pai? Eu quero te dar graça nesse dia de hoje. Meu Deus, peço ao Senhor Jesus que a transparência, Senhor, meu Deus amado, que há no teu coração, esteja no coração da sua igreja nesse dia de hoje. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, toda a malícia que Satanás tem colocado no coração do teu povo, meu Deus, toda a desconfiança que Satanás tem colocado no coração do teu povo, tem tentado colocar, Senhor, né? Neste dia de hoje, Pai, eu peço ao Senhor, purifica o coração, purifica a mente, purifica a alma dessa pessoa, aproxima ela do Senhor para que ela receba o reino com a mentalidade de uma criança, com a simplicidade de uma criança, e que ela entenda, Jesus, que o Senhor é Pai dela, que o Senhor é Deus na vida dessa pessoa, que ela entenda, Senhor, que já foi pago um alto preço, que ela tem advogado, que ela tem pai, que ela tem tudo, Senhor, que ela não precisa advogar as próprias causas, que ela não precisa se colocar na linha de frente, aonde o Senhor Jesus já se posicionou por nós. Se ela se posicionar, Senhor, no lugar que é do Senhor, ela vai fracassar, meu Deus. Põe tuas mãos sobre ela, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, passa com teu sangue do alto da cabeça, a planta dos pés e conceda um dia de alívio, de graça e de paz, Senhor. Eu oro abençoando tudo e todos, para honra e glória do teu santo nome, no nome de Jesus Cristo. Você daí que crê, diga amém, eu creio, eu recebo e tomo posse dessa palavra. E quer um coração puro, pede a Jesus esse coração, porque Ele pode te dar. Ele é o único que faz a troca do coração.
Tira o coração de pedra, o coração duro, o coração orgulhoso, o coração prepotente, o coração malicioso e transforma um coração quebrantado. Quebrantamento é ausência de argumento e muda a sua história. Em nome de Jesus. Receba leveza, paz, graça, manifestação do Espírito Santo onde você está. Em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Shalom. Feliz quinta-feira. Em nome de Jesus.